Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Pedro. Eu tenho tentado fazer a exposição dessa carta aqui para vocês. Na semana passada eu preguei na segunda carta. Hoje vou pregar também no capítulo 2, mas a partir dos versículos 9, ou melhor, a partir do versículo 9 até o verso 16. Vamos fazer essa leitura. Olha o título da mensagem aí: Em defesa da fé cristã. Defesa da fé cristã. Já abriu sua Bíblia? Na minha versão diz o seguinte: verso 9: Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentenças difamatórias na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm um coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Vamos orar? Deus, tenha misericórdia da minha vida e me abençoe com a tua graça, de modo que eu tenha condições de pregar a tua palavra aqui, neste lugar, para todos que me ouvem. Com o teu Espírito, prepara as nossas mentes, prepara o nosso coração, para que possamos compreender tua palavra, e que o teu nome seja exaltado acima de tudo, acima de todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, dando continuidade então à exposição do capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Pedro, nós de antemão já começamos a perceber que o apóstolo
continua tratando dos falsos mestres. Por que ele faz isso? Pedro, queridos, ao contrário de alguns cristãos que carecem de discernimento, Pedro se mantém preocupado com os estragos que os impostores causavam nas igrejas por onde passavam. Pessoas sem discernimento são pessoas desatentas, pessoas que parecem que estão num estado de letargia, estão assim sonolentas espiritualmente falando, e que não conseguem perceber os problemas que uns e outros causam no meio do povo de Deus. Elas não conseguem discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso. Então, qualquer coisa para elas, tá legal, serve. Uma vez que você não consegue discernir o que é o verdadeiro evangelho, uma vez que você não consegue identificar as características de um falso pastor, de um falso profeta, de um falso mestre, de um falso evangelho, qualquer um que se apresentar diante de você e disser, eu sou pastor, e disser, assim diz o Senhor, qualquer coisa que chegar aos seus ouvidos, para você tanto faz como tanto fez. Pessoas desatentas acabam caindo em qualquer tipo de armadilha ou de artimanha. E Pedro sabe que isso é um problema para a fé do povo de Deus. O que é interessante, além de tudo isso, é você notar a diferença que existe entre o conteúdo do primeiro capítulo desta carta e o conteúdo do segundo capítulo. Nós já passamos pelo primeiro. Você deve se recordar que nele o apóstolo Pedro ressaltou ensinamentos ou aspectos positivos sobre a fé cristã, a salvação, o crescimento ou amadurecimento espiritual e sobre a confiabilidade das Sagradas Escrituras. Tudo isso Pedro abordou de maneira inicial no primeiro capítulo da carta. Quando ele entra no segundo capítulo, ele agora passa a apontar aqueles e aquilo que poderiam prejudicar o que ele mesmo, apóstolo Pedro, havia acabado de transmitir aos seus leitores. Então, amados, nesse sentido, o intuito ou propósito do apóstolo Pedro não é apenas construir uma base sólida para a fé cristã se desenvolver. Além disso, além dessa preocupação com a base, com o alicerce da fé genuína, da fé verdadeira, o apóstolo Pedro também está preocupado em proteger essa mesma fé ao longo dos anos, ao longo do seu desenvolvimento. E ele faz isso no capítulo 2 da carta. O capítulo 2, então, funciona aqui, nesse contexto maior, como uma espécie de vacina contra os ataques do maligno e dos seus auxiliares, dos seus ministros, contra a fé do povo de Deus ao longo da caminhada cristã. Essa é a preocupação de Pedro. Então, ele vai fazer alguns alertas aqui no capítulo 2. Os alertas iniciais nós começamos a ver na semana passada. Nesse trecho específico da carta que nós acabamos de ler, Pedro então condena os falsos mestres
por 3 pecados específicos. E eu quero vê-los um a um com vocês nesta noite. O primeiro pecado, então, apontado pelo apóstolo Pedro, se encontra nos versículos 9 a 13. Vamos ler essa passagem de novo? Olha aí para a sua Bíblia. Pedro então diz assim: assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Então, o primeiro pecado apontado pelo apóstolo Pedro aqui é a difamação das pessoas. Anota aí, por favor, no seu caderninho, no rodapé da sua Bíblia, difamação das pessoas. Queridos, os falsos mestres, de acordo com o apóstolo Pedro, eram pessoas desrespeitosas, sim. Eram pessoas que não tinham a mínima consideração por ninguém. Eram pessoas insubordinadas, não se submetiam a nenhuma autoridade constituída, não respeitavam leis, tratados, convenções, estatutos, regimentos. Eram pessoas irreverentes e pessoas que construíam o seu caminho tentando desconstruir a imagem do outro, a imagem alheia. Você deve conhecer pessoas assim, que para subir na vida, para conseguir algo melhor, pisam na cabeça das outras pessoas, atacam a reputação, a dignidade do outro, tudo porque o modus operandi delas é justamente a difamação, é justamente inventar calúnia, falar mal. A pessoa tem o dom da língua grande. Então a pessoa começa a meter o malho, a falar mal, porque ela quer difamar, ela quer prejudicar a outra pessoa. Reparem o exemplo que o apóstolo Pedro levanta aqui na passagem. Ele vai tomar como exemplo o tratamento que os falsos mestres, ou que esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, dá até mesmo aos seres espirituais. Pedro está dizendo que essas pessoas são tão irreverentes, são tão arrogantes, são tão atrevidas, que elas não respeitam nem mesmo os seres espirituais. Pedro entende que os seres espirituais são mais poderosos do que nós, seres humanos. Usufruem de algumas características que os colocam, em um certo sentido, acima de nós, seres humanos. E o atrevimento dessa gente é tão grande, a arrogância, a prepotência é tão grande, que eles tratam os seres espirituais até com irreverência, até com desrespeito. Possivelmente você já deve ter visto na televisão algumas cenas tramadas, previamente combinadas, né? De que a pessoa está ali, parece que dando ordem
para todo e qualquer tipo de ser espiritual, e fazendo chacota, fazendo palhaçada, pessoas atrevidas e abusadas. O apóstolo Pedro vai lembrar aos seus leitores que nem mesmo o arcanjo Miguel ousou tratar com irreverência a Satanás. Muito pelo contrário. De modo reverente, não arrogante, não de modo atrevido, Miguel se reportou ao Senhor, para que pudesse repreender o inimigo de nossas almas. E às vezes você vê pessoas como se fossem acima do arcanjo Miguel. É disso que Pedro está falando, como exemplo. Então a gente tem que ter mais reverência, a gente tem que ter mais cuidado, parar com certas brincadeiras, parar com certos trejeitos. Tem muita gente por aí fazendo isso, nos templos religiosos, como se tivesse dotado, ou dotadas, de superpoderes. Irmãos, nós temos o Espírito Santo, isso é inegável. Todo aquele que confessou a Cristo verdadeiramente tem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Entretanto, a Bíblia nos recomenda uma certa postura, uma certa reverência, ao tratarmos as questões espirituais, ao empregarmos os dons do Espírito Santo. Não é para fazer palhaçada, não é para inventar circo, não é para ficar fazendo moda, não é para ficar atiçando a plateia, muito pelo contrário, amados. Esse tipo de comportamento é coerente apenas na vida dos falsos mestres, porque eles querem chamar a atenção para si, eles querem parecer aquilo que não são. Então eles começam a inventar, a armar o circo, porque eles querem ser o centro, eles querem ficar no foco. Pedro vai dizer, se você olhar aí para a sua Bíblia, que essas pessoas, na verdade, agem não de forma lúcida, não de forma sensata, coerente, mas Pedro vai dizer que essas pessoas são comparadas a animais irracionais, ou seja, pessoas que parecem que têm a mente já pervertida, prejudicada, não conseguem trabalhar, funcionar como alguém que tem a mente de Cristo, e passam a agir guiadas pelo próprio instinto, pelo próprio ventre, pelo próprio ego. E aí se perdem. É isso que Pedro está dizendo a respeito dessas pessoas. Segundo pecado desse grupo de gente, desse grupo de pessoas, está no versículo 13 e no versículo 14. Leia de novo a sua Bíblia. Veja se você consegue entender o que Pedro está dizendo. Vamos pegar a última metade aí, a última parte do versículo 13. Pedro diz então assim: encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos, em pleno dia, como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita. Então, o segundo pecado, queridos, é a perversão da graça de Deus. Anote aí.
a perversão da graça de Deus. Amados, o apóstolo Pedro aqui, ele vai dividir aqui essa perversão da graça de Deus em dois segmentos, dois aspectos. O primeiro deles tem a ver com a área sexual da pessoa. Tem a ver com a sensualidade do corpo. Repare, Pedro diz assim: encontram prazer na satisfação de quê? De seus desejos libertinos. Se você está com a versão revista e atualizada de Almeida, a palavra que aparece aí para você, ou a expressão, é luxúria carnal, sim ou não? Se você está com a NVI, a expressão é devassidão. Se você está fazendo uso da NVT, a expressão agora é imoralidade. Então, a conotação desse tipo de pecado aqui, ou dessa característica dos falsos mestres, tem a ver com a área sexual. A sexualidade é uma bênção de Deus para o homem, para a mulher, mas ela precisa ser exercitada dentro dos parâmetros divinos, dentro dos propósitos de Deus para o homem e para a mulher. Esse tipo de gente atropela isso, se afasta dos limites que Deus colocou para a humanidade, e se entregam à devassidão do corpo, se entregam aos desejos mais promíscuos. E o pior, essas pessoas são descaradas, elas têm já a mente cauterizada, o coração endurecido, e elas fazem isso em plena luz do dia, como diz o apóstolo Pedro aqui. Ele vai dizer: encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. O que significa essa expressão? Será que elas só fazem isso de dia? Isso é uma figura de linguagem. Isso aqui é para dizer que essas pessoas são tão descaradas, que elas já não se importam mais com a crítica dos outros, com a opinião alheia, com os conselhos da palavra de Deus. Elas já têm o coração cauterizado. Então, se você vai chamar a atenção delas, elas não estão nem aí para você. E elas vivem reiteradamente praticando esse tipo de ação, adotam esse tipo de conduta, mesmo com as pessoas sabendo. São pessoas sem vergonha, literalmente falando. São pessoas que não têm mais constrangimento e vivem na prática desse pecado, entregando os seus corpos à prostituição, à libertinagem, à luxúria. Luxúria é diferente de luxo. Luxúria tem uma conotação sexual, uma conotação de pecado nessa área da sexualidade. Isso é luxúria. Agora, o segundo aspecto desse tipo de pecado, apontado pelo apóstolo Pedro, aqui na palavra de Deus, tem a ver com a área financeira. Você percebeu isso? O que o apóstolo Pedro continua dizendo? Verso 14. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração o quê? Exercitado na avareza. Queridos, naquele tempo, a palavra original empregada aqui no texto para exercitado nos remete à disciplina de um atleta que precisava de maneira regular, constante, com empenho, se exercitar, se preparar, precisava treinar, precisava estar ali, tinindo, totalmente preparado, capacitado para disputar a sua competição.
Pedro compara os falsos mestres a esse tipo de gente que é exercitada, que é disciplina, que fica planejando métodos e estratégias de atingir o seu objetivo. Só que o objetivo aqui deles qual é? É o dinheiro, é arrancar dinheiro das pessoas. Essa é uma outra característica pecaminosa desse tipo de gente. E é fácil você reconhecê-las. Essas pessoas têm um estilo de vida extravagante. E como eu disse, planejam, ficam matutando, ficam ali montando as suas estratégias para poder arrancar dinheiro dos fiéis. E é com esse dinheiro que enriquecem. Pagam suas viagens, compram suas casas luxuosas, pagam seus carros importados, suas fazendas, suas empresas, e etc, etc, etc. Tem um monte desses aí na televisão. Outro dia eu estava vendo no celular, camarada me chega com a baita carreta importada, um cordãozão de ouro, um relógio daqueles que você consegue ver a hora lá na porta de entrada, relógio de pulso, mas é tão grande que você consegue ver a hora lá na porta de entrada. E aí chamando todo mundo para o culto, que vai ser a noite do poder, o dia do poder, que Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer o milagre. Como, meu irmão? Como? Como é que ele goza de tudo isso, usufrui de tudo isso, às custas da boa fé do povo? Tem uma vida de extravagância, de luxo, de excesso, e fica toda hora pedindo dinheiro para pagar o canal da emissora de televisão. Ora, se tem casa nos Estados Unidos, se tem mansão, se tem fazenda, se tem avião, como é que vai para frente da televisão, como é que vai para frente dos fiéis pedir dinheiro para pagar programa de televisão? Tem boi, tem fazenda, é milionário, e aí vai pedir dinheiro para os fiéis, vai dizer que está precisando de 100 pessoas com R$1.000, 50 pessoas com R$200.000, porque tem uma dívida que vende tanto, senão o programa vai sair do ar. Enquanto ele está com mansão lá nos Estados Unidos, esse tipo de gente tem fazenda, é criador de gado. Isso é falso mestre, isso é um falso crente. Essas pessoas estão aí para perverter a boa fé de vocês. Terceiro pecado desse tipo de gente está nos versículos 15 e 16 que nós lemos. Acompanhem comigo. Olha o que Pedro vai dizer sobre essas pessoas. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Anote aí na sua Bíblia. Terceiro pecado, ou a terceira característica pecaminosa desse tipo de gente aqui, é a apostasia. Apostasia. A palavra apostasia significa distanciamento, abandono. Pedro está dizendo que esse tipo de gente, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo tendo ouvido a pregação das Escrituras, mesmo tendo a capacidade de ler e entender o que está lendo, essas pessoas de forma deliberada abandonaram a fé cristã, abandonaram o verdadeiro evangelho e passaram a seguir as ideias das suas próprias mentes, as ideias das suas próprias cabeças corrompidas, seu coração corrompido.
Olha para o versículo 12. Volta aqui comigo no capítulo 2, versículo 12, para você ver que interessante. O que Pedro vai dizer aqui no versículo 12? Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto. Veja, Pedro está comparando esse tipo de gente aos animais irracionais. E aí sim, me veio à mente, por falar em animais irracionais, o Salmo 32, versículo 9. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nessa passagem. Salmo 32, versículo 9. Já que o apóstolo Pedro está comparando esse tipo de gente a animais irracionais, é interessante a gente ler o que o salmista escreveu nessa passagem. Abre aí a sua Bíblia, Salmo 32, verso 9. O salmista diz assim: não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. O que o salmista está querendo dizer aqui? Amado, o salmista está querendo dizer o seguinte, que o cavalo é aquele tipo de animal impetuoso, e por causa da sua fugiu, por causa de quê? Impetuosidade, obrigado, fugiu aqui. Por causa da sua, vamos lá, impetuosidade, o cavalo muitas vezes não obedece ao comando. O cavalo é aquele tipo de animal que age na sua força, no seu instinto, convicto de que vai levar vantagem pela força que tem. Então não respeita os limites que muitas vezes os seres racionais querem impor. E eles partem em disparada, um cavalo bravo. A ideia aqui é de um cavalo selvagem, indomável. Um animal forte, robusto, potente, que pode dar coice para tudo que é lado, sem controle. É esse tipo de gente. Por outro lado, o salmista está dizendo que nós também não devemos ser como a mula. Qual é a ideia aqui da mula? Um animal empacado. Um animal que não sai do lugar. Um animal que empaca e também não obedece a comando, não obedece a conselho, não obedece a orientação. Você pode tentar de todas as maneiras fazer com que ela se movimente, com que ela saia do lugar, mas ela é também um animal potente, forte, robusto, e ela empaca e fica parada e não vai para canto nenhum. E aí você acaba perdendo a paciência. Então são os dois extremos. O cavalo representando aqui uma força completamente descontrolada. A mula representando aqui alguém empacado. Ou seja, o que os dois têm de comum? São animais irracionais, incontroláveis, e que só vão obedecer quando você colocar um cabresto neles. Aí eles obedecem. Ou então quando você pegar um tipo de vara, de espinho ou de espora e começar a cutucá-los, aí eles vão entender que está doendo. Aí eles vão entender que precisam ou frear ou se movimentar, ou ir para um lado ou ir para o outro. Aí eles vão começar a entender, quando o negócio começar a apertar para cima deles, quando Deus começar a pesar a mão sobre a vida deles, começar a apertar, a fustigá-los, aí essas pessoas vão entender. Voltando lá para a Epístola de Pedro,
Ele vai dizer também a respeito dessa gente, que são pessoas desonestas, falsários, são falsos mestres. E Pedro vai chegar a chamar essas pessoas de gente maldita. Sabe o que significa a palavra maldito? É o contrário de abençoado. Uma pessoa maldita é uma pessoa desprovida da graça de Deus, é uma pessoa desprovida do favor de Deus. Pedro vai dizer que essa gente, os falsos mestres, são assim, pessoas malditas. Ele diz aqui no versículo 14, não está aí na sua Bíblia? Gente maldita, é gente que não conta com o favor de Deus. É gente que se coloca numa posição contrária à posição de Deus, e que está agindo sozinha, com seu interesse, com as suas próprias ideias, com a força do seu próprio braço. Não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com Jesus Cristo, nosso Senhor. E como é que isso fala conosco? O que isso tem a ver com nós nesta noite? Em primeiro lugar, queridos, eu queria dizer uma coisa para vocês. O comportamento do cristão deve ser um comportamento respeitoso, um comportamento de consideração com as autoridades constituídas. Diferentemente dos falsos mestres, que são arrogantes, desrespeitosos, com os seres celestiais e também com os seus semelhantes, pessoas que não se submetem a nada e a ninguém, pessoas que têm o nariz em pé, que não sabem cumprir ordem, que não sabem se submeter a ninguém e a nada. Eu quero dizer para vocês que nós que somos cristãos, precisamos ter limites, precisamos respeitar as autoridades constituídas, seja na esfera civil, seja na esfera religiosa. Eu quero levar você a Romanos capítulo 13, versículo 1. Abra sua Bíblia comigo, em Romanos 13, verso 1. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, a respeito das autoridades constituídas. Aqui é o governo civil. Pedro vai dizer assim, ou melhor, Paulo vai dizer assim, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados, os juízes, não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. É o caso do cavalo, é o caso da mula. A autoridade civil constituída é instrumento de Deus para castigar quem faz o mal. Portanto, versículo 5, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço,
paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, paguem tributo. A quem imposto, paguem imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, dê honra. Deem honra. Então não tem como a gente ter um tratamento diferente disso daqui. Senão a gente vai estar infringindo a palavra de Deus. Pastor, e no meu trabalho, como é que eu procedo? Aquele chefe de quem eu não gosto. Pô, ele me deu uma ordem que, pelo amor de Deus, só Jesus na causa. Meu irmão, a ordem é legítima? Sim ou não? A ordem que ele te deu afronta a palavra de Deus revelada nas Sagradas Escrituras? A ordem que ele te deu está dentro do escopo da empresa onde você trabalha? Sim ou não? Se está, meu irmão, cumpra, você está ali para isso, é tua obrigação. Ele é teu chefe, ele é teu gerente, ele é teu encarregado, ele é teu diretor, ele é o presidente, não é você, é ele. Na estrutura organizacional da empresa onde você trabalha, não é você que manda. Talvez você mande até um determinado limite, mas daquele limite para cima não é mais você. A Bíblia ensina isso também. Senão a gente vai estar fazendo como os falsos mestres, os falsos discípulos de Jesus. A gente vai ser arrogante, prepotente, irreverente. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 5. Veja se não é essa a orientação. Efésios 6, a partir do verso 5. Paulo diz então o seguinte: quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores, aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Irmãos, e se tem alguma coisa que eu sei fazer, é cumprir ordens. Você sabe disso, né? A minha carreira toda foi forjada dessa forma. Eu trabalhei 6 anos na iniciativa privada, e ali eu já comecei a cumprir ordens. Aos 21 anos de idade eu fui para as Forças Armadas, e só saí quando me aposentei, né? Quando eu fui para a reserva. Então, se existe alguma coisa que eu sei fazer, é cumprir ordens. É me colocar dentro dos meus limites de atuação. Às vezes chegava um tenente novinho. Eu não sou tenente, mas o camarada é tenente. É mais novo do que eu. É mais novo de casa do que eu, mas é tenente. Ele fala, eu digo, sim, senhor. Eu estou dentro da estrutura das Forças Armadas, é assim que funciona. Ah, mais novo, tudo bem, eu posso ter algumas experiências a mais do que ele, pelo tempo de vida natural, mas ali, funcionalmente, não quer dizer que ele é mais digno do que eu, que ele é melhor do que eu, quer dizer que funcionalmente ele tem uma responsabilidade, uma competência que vai além da minha. Eu vou até um ponto, até um momento, até um estágio. Daqui para frente é com tenente. E depois de um determinado ponto é com capitão, e depois de um determinado ponto é com major. É assim a vida. A vida é assim.
Então não queiramos ser insubordinados, não queiramos ser prepotentes nos nossos mais diversos relacionamentos. Filho, obedeça o seu pai. Neto, obedeça seu avô, a sua avó. É para obedecer mesmo. É obedecer. Tem esse negócio de ficar discutindo, ficar batendo boca. Tem que respeitar as autoridades constituídas. Um dia você que é neto vai ser pai. Um dia você que é filho vai ser pai também. Vai ser mãe. E você vai ensinar os seus filhos a obediência. E na esfera eclesiástica? Também funciona assim. Biblicamente também funciona. Quem é cristão precisa ter essa consciência. Abra sua Bíblia em Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17 diz o quê? Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. É o que o autor da carta disse. Alguém pensa diferente disso que Paulo escreveu, disso que Pedro escreveu, disso que o autor aos Hebreus escreveu? Irmão, se alguém pensa diferente, cuidado, porque pode se assemelhar aos falsos mestres. Os falsos mestres é que andam assim, de maneira insubmissa, insubordinada. Segunda aplicação: em vez de se entregar aos mais diversos vícios, aprenda a se controlar, a controlar os seus pensamentos, a controlar os seus desejos, a controlar as suas ações. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque o domínio próprio é fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Agora, a falta do domínio próprio é obra da carne. Então, o que você quer expressar? Obra do Espírito ou obra da carne? Os falsos mestres se entregavam a todo tipo de devassidão, a todo tipo de extravagância. Extravagância na área moral, na área sexual, extravagância na área financeira. A Bíblia está dizendo que o fruto do Espírito é domínio próprio. Então você e eu precisamos aprender a viver de maneira sensata, ajuizada, equilibrada, moderada. Terceira e última aplicação para nós nesta noite. Você que me ouve, permaneça no único caminho capaz de levar você à presença de Deus. E esse caminho está revelado nas páginas das Sagradas Escrituras. É Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não se afaste. Não se aparte das Sagradas Escrituras. Não se aparte de Cristo. Certa vez ele disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir a Deus? Você quer ter um encontro com Deus? Você precisa passar por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não existe outro caminho. E esse caminho está revelado nas Sagradas Escrituras. Então leia a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, ande por esse caminho que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não se afaste de Cristo, não menospreze o que Cristo tem para a sua vida. Abra o seu coração e aceite o dom gratuito que Ele quer te dar.
Não seja como os falsos mestres, que apostataram da fé, abandonaram o verdadeiro evangelho e passaram a viver de acordo com as suas próprias ideias. Cuidado, meu irmão, cuidado com isso. Fique no caminho, viva o caminho, fale do caminho, e o nosso caminho é um só, é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar. Senhor, livra-nos, ó Deus, de sermos como os falsos mestres, pessoas que, conhecendo a Tua palavra, se afastaram dela, pessoas que não continham a sua língua e difamavam as autoridades constituídas, agiam de maneira irreverente, atrevida, insubordinada, tudo para desconstruir, Senhor, a imagem do outro. E evita também, Senhor, em nome de Jesus, que possamos fazer mau uso da Tua graça, que não transformemos a Tua graça em libertinagem, em justificativa para vivermos uma vida sexual ilícita, de luxúria, devassa, imoral. Ajuda-nos também, Senhor, a fazer bom uso do dinheiro e até mesmo da riqueza que o Senhor, porventura, der a alguns. Que tudo isso seja obtido de forma lícita, equilibrada, moderada, de maneira legítima, e que aprendamos também a compartilhar o que temos com os necessitados, com aqueles que carecem de algo nessa área. Dá-nos um coração generoso na Tua presença. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém.